Que o anime e o mangá de Hunter x Hunter é um shonen, todos nós já sabemos, mas que possui uma grande quantidade de mortes que acontece no meio da obra, o que acaba tornando ela um pouco mais violenta. Então vamos listar as mortes mais brutais que já aconteceram tanto no anime ou no mangá de Hunter x Hunter. A primeira morte que vamos mencionar é a morte de Ponzo, que morreu durante o arco das Chimera Ants, que se infiltrou dentro da NGL junto com outros Hunters que estavam acompanhando ela e que acabaram se encontrando com um grupo de quimeras que estavam capturando e matando outros humanos, seja tanto para caçá-los e comê-los ou levá-los para sua rainha se alimentar. E vendo aquilo, depois de um pequeno conflito que eles tiveram com alguns, concluíram que eles não podem ser capazes de conter as Chimera Ants sozinhos e ainda por cima sem a ajuda de ninguém mais forte. Resultando então deles tentarem entrar em contato com o resto do mundo sem uso de nenhum tipo de aparelho eletrônico, só que sem sucesso, tendo então que fugir de um dos ataques que foi direcionado até todos eles, onde a maioria morreu, menos Ponzo e Poco. E quando os dois se separaram, Ponzo manda uma mensagem de SOS com abelhas para poder resgatar ela e seus companheiros. E quando tentou fugir para a fronteira da NGL, ela foi baleada por uma das quimeras que acabou a encontrando por coincidência. E mesmo morta, foi baleada várias e várias vezes em todos os locais do seu corpo. E logo depois, devorada até não sobrar mais nada além de restos de sua roupa e sangue espalhado no chão, com uma pequena cena adicional que foi colocada no anime de como todos os seus restos ficaram, porque no mangá isso não foi mostrado, porém muito mais violento. A morte de Neferupito. Depois de ter matado o amigo do Gon, Kaito, Neferupito, depois de se encontrar com ele mais uma vez, foi obrigada a obedecer às ordens do Gon para ir com ele até Peijin, consertar o corpo do Kaito, que havia sido transformado em uma marionete por causa da habilidade dela de usar o Nen. Mas quando descobriu que ela não poderia fazer isso mais, porque a alma do Kaito já não estava mais residindo no seu corpo, o Gon ficou com uma raiva, num ponto de poder sacrificar tudo que ele tinha, não importa o que seja, para poder chegar no seu auge com o Nen, a forma chamada Gon adulto, e com isso usou suas habilidades com a Pitou para matá-la, com vários socos na sua cabeça de uma só vez, usando o Jajanken, e depois no centro do seu corpo, quase que explodindo de dentro para fora, para que ela morresse 100%, mesmo com sua cabeça arrancada. O próximo é a morte de Hisoka, que depois de muito tempo conseguiu sua tão esperada batalha contra o Croro na Arena do Paraíso. E o combate dos dois foi nada mais do que destrutivo, envolvendo até mesmo o juiz e a plateia, que estavam sendo usadas como marionetes e disfarces para o Croro se esconder. E aquelas marionetes perseguiam Hisoka para onde quer que ele fosse, seja na arena ou no teto. E quando ele menos esperava, levou diversos golpes fatais e perda de membros por causa daquelas marionetes que tinham a habilidade de se explodir no mesmo momento em que tocavam o corpo do Hisoka. E em um certo momento, ele acabou caindo no meio da multidão de marionetes que estava localizada no meio da arena. E, consequentemente, todos eles explodiram em volta do Hisoka. Porém, a causa de sua morte foi a asfixia, por ter vários corpos de marionete em cima dele, no meio de uma explosão que aconteceu em volta. E isso acabou tirando todo tipo de oxigênio disponível para o seu corpo respirar. Mas o estado que ele foi apresentado depois de sua morte é que estava simplesmente horrível e brutal, como se ele tivesse sido cremado em como de um filme de terror, faltando parte de seu corpo e com um sorriso macabro de olhos abertos. E inclusive, para quem estiver interessado, até fizemos um vídeo sobre essa batalha e sua morte aqui no canal, onde o link vai estar na descrição. A morte de Korotopi e Shao Nark.
A morte dos dois aconteceu tão quase que simultaneamente que decidimos então colocá-las numa mesma categoria. Assim que o Hisoka, depois da batalha contra o Croro, voltou à vida, ele decidiu que os seus próximos alvos a lutar contra ele vai ser aqueles que ele pode matá-lo sem nem mesmo esperar o momento, ou seja, as aranhas da Genei Ryodan. E por isso suas primeiras vítimas seriam Corotopi. A forma específica que ela morreu não foi mostrada diretamente, mas nós vemos o Hisoka sair de um certo lugar arremessando a cabeça dela na direção do Shaunark, que reconheceu seu rosto e logo depois, ficando sem suas habilidades de Nen e também tudo que ele podia fazer com ele, devido ao Croro ter pego emprestado sua habilidade para a batalha contra o Hisoka, ele morreu com muito pouco esforço e golpes, e depois foi pendurado em um balanço de criança, sendo deixado bem ali, junto com a cabeça de Corotopi no chão para serem devorados por corvos até ficarem desfigurados e apodrecerem ali. A morte de Kaito, como mencionado antes, ele estava lá na NGL do mesmo jeito, junto com Gon e Killua durante o arco das Chimera Ants, para impedir elas de invadirem o resto do mundo. E quando estavam no meio de sua missão, aconteceu dos três serem notados por um dos membros da Guarda Real das Chimera Ants, chamada Neferupito, que se moveu de uma só vez para atacar os três ao mesmo tempo. Porém, o Kaito, na hora que percebeu, mandou Gon e Killua fugirem o mais longe que puderem dele. E Kaito ficou lá sozinho, enfrentando a Pito frente a frente, já de cara perdendo um dos seus braços. E a única coisa que se sabe depois que os dois fugiram é que a situação do Kaito era da sua cabeça decepada lá no colo da Neferupito, que estava sentada como se fosse num tipo de lago, antes ele acabar sendo transformado em uma das marionetes de batalha da Neferupito, que agia da forma que ela desejava, sem ter nenhuma forma de emoção a ser demonstrada. Que inclusive, se a gente notar bem, se parece demais com o Frankenstein, que voltou quase à vida, mas sem ter nenhuma memória dela. Morte da Sarasa. No passado da Genei Ryodan, Croro e os seus amigos estavam já planejando eles se tornarem uma trupe de apresentações depois de ficarem conhecidos pelas suas dublagens. Mas nesse meio tempo, a Sarasa saiu secretamente à noite para procurar outras fitas no meio do lixão onde o Uvo ficava, daquele que eles estavam dublando, o Clean Up Rangers, para eles terem ainda mais apresentações e ficarem agradecidas por ela. Mas no próximo dia que eles marcaram para fazer aquilo, ela estava completamente atrasada, sendo que era ela que costumava estar lá sempre uns 15 minutos mais cedo do que todos para ficar preparada, e então foram meio que obrigados a cancelar aquela apresentação para procurar onde a Sarasa poderia estar, e todos os outros também estiveram de prontidão para ajudar no que pudessem. E quando souberam que ela não voltou para casa na noite passada, foram procurá-la no meio da floresta. E então viram um misterioso saco preso no meio de uma árvore. E quando o Croro viu o que tinha dentro daquilo, era o corpo esquartejado de Sarasa, com uma pequena mensagem que somente Croro entendeu, mas nós sabemos que foi obra de alguém da máfia ou criminosos que fizeram isso, falando que ele vai levar aquela mensagem pro túmulo junto com ele. E por último, temos a morte de Paco, que era um dos amigos que estavam acompanhando como um Hunter a Ponzo para aquela investigação na NGL. Porém, como dito antes, quando eles se encontraram com aquelas quimeras, ele acabou ficando lá para enfrentar dois ao mesmo tempo e acabou sendo nocauteado, levado vivo por ser um humano raro com um Nen muito poderoso. E quando ele estava dentro do castelo da rainha das Chimera Ants, tentou o máximo possível ficar escondido no meio dos ossos para escapar das formigas de alguma forma assim que o veneno saísse do seu corpo.
Mas então, quando foi encontrado pela Neferupito, ela utilizou o seu próprio corpo e conhecimento para obter mais informações sobre as habilidades de Nen que as Quimera Ents estavam desenvolvendo. Então, pegando sua cabeça e abrindo ela ao meio, mexendo no seu cérebro como se fosse com agulhas, para forçá-lo a falar tudo o que ele sabia enquanto ele ainda estava vivo para poder falar tudo aquilo. E quando se tornou inútil para ela e as outras quimeras, ele foi cortado em vários pedaços e levado diretamente para sua rainha. E esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver as mortes mais brutais de Hunter x Hunter e já deixem nos comentários quais dessas foram as mais brutais de todas e já se inscrevam no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter e Chainsaw Man que nós estamos planejando trazer para vocês aqui no Tsuki Mangás.